Jesus era de esquerda ou de direita? Olá, eu sou Sávio de Maio, cantor, compositor, cientista político, mestre e doutorando em ciência política na USP. E hoje nós vamos falar de uma das maiores polêmicas do nosso tempo. Jesus era de esquerda ou de direita? De tempos em tempos, aparece alguém dizendo que finalmente encontrou a prova de que Jesus era socialista, liberal, conservador ou revolucionário. Essas pessoas geralmente vêm citando versículos para demonstrar que as palavras de Jesus são compatíveis com Karl Marx, Adam Smith, Edmund Burke e outros pensadores modernos. Mas é importante ter em mente que essas ideias políticas ganharam força a partir da Revolução Francesa que ocorreu no final do século XVIII, ou seja, bem depois de Jesus. Mas vamos dissociar dessa informação e vamos aos argumentos comuns. Eu separei algumas citações para que possamos explorar esses argumentos e tirar alguma coisa deles. A primeira citação é do maior pensador de esquerda, Karl Marx, que escreveu o seguinte no livro O Capital, de 1867. Abre aspas. A acumulação de riqueza num polo é a acumulação de miséria e degradação moral no polo oposto. Agora ouça o que Jesus diz no Evangelho de Lucas. Vende tudo o que tens e distribui aos pobres. Depois vem e me segue. E também no Evangelho de Mateus. Tudo o que vocês quiserem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Perceba que é possível extrair um senso de coletividade e até mesmo de renúncia de riquezas em nome de algo maior. É perfeitamente possível construir a narrativa de que Jesus defendia uma sociedade baseada na partilha e na condenação da acumulação do capital. Daí nasce essa aproximação, defendida por alguns esquerdistas, de que o Evangelho de Jesus é compatível com o socialismo. Agora vamos fazer o exercício contrário. Eu escolhi um pensador conservador, Edmund Burke. Ele escreveu na obra Reflexões sobre a Revolução na França, de 1790, o seguinte: as leis, as instituições e os costumes não devem ser descartados, pois a ordem social é resultado da experiência histórica de um povo e mudanças não devem acontecer por meio de revoluções. Agora ouça o que Jesus disse no Evangelho de Mateus. Dai a Deus o que é de Deus e dai ao imperador César o que é de César. Virou até uma coisa que a gente diz, dai a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Também ainda no Evangelho de Mateus, Jesus disse, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Veja que também é possível selecionar esses trechos de Jesus e dizer que Jesus valorizava a ordem, a responsabilidade, a tradição, o respeito às autoridades constituídas. Percebe o problema? Se eu escolher apenas os versículos que me interessam, eu consigo montar um Jesus socialista, um Jesus liberal, um Jesus conservador. E dependendo da seleção, eu posso até apresentar um Jesus anarquista, revolucionário, nacionalista, sionista, separatista, tudo o que eu quiser eu consigo. O problema não está em Jesus, nem no que ele disse. O problema está em nós, que não estamos preocupados com o que ele disse. Nem do nível histórico, nem do nível teológico. Nós, muitas vezes, tentamos distorcer suas palavras para caber nas nossas ideologias modernas. Estamos tentando encaixar Jesus, que viveu há mais de 2000 anos, em categorias políticas que surgiram milênios depois dele. Isso tem um nome, tá? Nas ciências humanas, a gente chama isso de anacronismo. É quando a gente tenta explicar o passado com categorias do presente. Jesus não viveu no capitalismo, nem no socialismo, muito menos estava preocupado com visões liberais, conservadoras, típicas do nosso tempo. Por isso, usá-lo como argumento político, tentar domesticar Jesus dentro das nossas crenças políticas, não é de bom tom. Não é de bom tom fazer isso nem com Jesus, nem com ninguém que viveu há muito tempo. O ministério de Jesus não tinha como objetivo fundar um partido político
nem escrever um programa de governo, muito menos disputar votos numa sociedade polarizada entre visões de mundo que colocam o outro como inimigo a ser eliminado. Esse é um conflito do nosso tempo. É claro que o evangelho tem implicações sociais e econômicas. Jesus estava vivendo numa efervescência de conflitos sociais no tempo dele. Ele confronta o egoísmo, denuncia injustiças, exige responsabilidade, condena hipocrisia, sugere transformações na maneira como nos relacionamos com o próximo, evoca ordem, exige uma vida equilibrada. O evangelho por si só é um estilo de vida completo, muito baseado nas coisas que estavam acontecendo naquele tempo, que ele usa como anedotas, como parábolas. Quando transformamos o evangelho em um panfleto de esquerda ou de direita, estamos a usar o Cristo para justificar nossas convicções políticas e, o pior, estamos tentando usá-lo como argumento para convencer as pessoas que a nossa ideologia moderna representaria o verdadeiro evangelho. O pior, que isso não é novidade. Essa não é a primeira vez que grupos políticos tentam falar em nome de Jesus. Ao longo da história, impérios, monarquias, revolucionários, ditaduras, movimentos nacionalistas, até projetos de dominação explícitos usaram o nome de Jesus para legitimar as ações mais perversas, mais controversas ao longo da história. Algumas das maiores violências da história foram justificadas pelos governantes que diziam se pautar nos ensinamentos de Jesus. As cruzadas sangrentas no Oriente Médio, a escravidão, as bruxas queimadas, genocídios inteiros. Hoje a gente olha e pensa, mas como o povo acreditou naquilo? Acho que o que deveríamos perguntar é como tem gente ainda hoje fazendo política com maldade em nome de Jesus. Isso deveria nos ensinar alguma coisa. Sempre que alguém afirma que Jesus pertence à esquerda, que Jesus é de direita ou qualquer outro projeto político, vale a pena desconfiar. Porque na maioria das vezes não é o evangelho moldando a política, é a política tentando aparelhar o discurso religioso para ganhar voto. Para evitar esse problema, a gente já sabe, a maioria dos estados modernos se pauta pela laicidade. Isso quer dizer que as pessoas têm suas religiões, mas na hora de criar leis, de administrar os bens públicos, não se usa critérios religiosos mais práticos, do bem comum, para inclusive dar condições para que cada um tenha liberdade para professar sua fé na sua vida livremente. E isso que a gente tenta desenvolver no projeto Despolarize-se e no meu curso de Introdução à Política. Importa olhar para cada tempo e autor sem tentar subordiná-los a uma visão de mundo. O objetivo é entender que cada pensador estava... Você percebe que aqui na roça, na casa da minha mãe, onde eu estou passando as férias, toda hora passa um carro e uma moto, mas ainda é bem mais silencioso do que na cidade. Percebe, inclusive, né? Eu estou em Barra de São Francisco, no Espírito Santo, minha terra natal, no córrego do Itá, onde eu nasci, mas não veio ao caso. Eu estava dizendo que no meu curso de Introdução à Política é exatamente isso que a gente tenta fazer. A gente tenta olhar para os pensadores e o que eles estavam pensando, né, com cada problema de sua época. Caso contrário, seria só pregação ideológica, e isso por aí, né, já tem demais. Se você quer fazer esse curso, em valor promocional de lançamento, o link está na descrição do vídeo ou na bio. Por hoje foi isso. Siga Sávio de Maio, siga a Despolarize-se e vamos juntos construir pontes entre diferentes. E inscreva-se nesse canal, pelo amor de Deus, que esse YouTube tem que crescer. Até o próximo vídeo!